A chuva caía torrencialmente contra as janelas do Tribunal de Justiça, como se o temporal lá fora refletisse o turbilhão dentro dela. O ar estava denso, carregado de tensão, de medo e de expectativa. Isabela Ferreira sentia o peso da derrota antes mesmo do juiz proferir sua sentença. Sua mão apertava a beirada da mesa, os nós dos dedos brancos de tanta força e nervosismo. Seu coração martelava contra o peito, uma mistura de revolta, medo e indignação. Do outro lado do tribunal, Gustavo Menezes, seu ex-marido, o homem que um dia prometeu amá-la para sempre, mantinha um olhar frio e satisfeito. Ao lado dele, o advogado Ricardo Almeida ajustava os punhos do terno impecável, sua expressão impenetrável, como se nada daquilo fosse pessoal, mas para Isabela era. Cada palavra dita por Ricardo durante aquele processo soava como uma facada. Ele havia desmontado seu caso com precisão cirúrgica, desqualificado cada uma de suas alegações, exposto suas fraquezas mais íntimas e transformado sua dor em uma estratégia de argumentação fria e calculista. O juiz pigarreou, ajeitou os óculos antes de começar a ler a sentença. Depois de analisar as evidências apresentadas, concedo ao senhor Menezes a posse integral dos bens e da residência principal. Isabela sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O resto das palavras se misturava em um zumbido ensurdecedor. A casa, a única coisa que ela tinha além das lembranças. Gustavo havia tirado tudo. Seus olhos marejados encontraram os de Ricardo por um instante. O advogado permaneceu impassível, profissional. Mas Isabela viu, ou pelo menos acreditou ver, um lampejo de algo ali. Culpa, pena, não importava. Ele era tão culpado quanto Gustavo. Isso é um erro, murmurou Isabela, mas sua voz foi engolida pelo murmúrio do tribunal. O martelo do juiz bateu forte, selando de vez o seu destino. A noite estava fria quando Isabela saiu do tribunal. Suas pernas estavam trêmulas, como se a qualquer momento pudessem ceder sob o peso do que acabara de acontecer. Isabela... A voz de Patrícia, sua melhor amiga, cortou o silêncio. Ela se virou, os olhos marejados. Ele tirou tudo de mim, Patrícia. Tudo. Patrícia segurou suas mãos com firmeza. Você ainda tem a si mesma. Você vai superar isso. Antes de continuar a história, posso pedir para você deixar like e se inscrever no canal e me ajudar a alcançar 30.000 inscritos. Agradeço de coração. Isabela deixou escapar um riso amargo. Como superar quando até sua dignidade fora esmagada naquele tribunal? Como reconstruir do nada quando cada esquina de São Paulo parecia lembrar-lhe da humilhação que sofrera? Ela não respondeu. Apenas olhou para trás, para a entrada do tribunal, e viu Ricardo Almeida e seu ex-marido saindo. Ambos com terno impecável, postura reta, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de destruir a vida de alguém. E foi ali que ela fez uma promessa a si mesma. Nunca perdoaria aquele homem. Meses se passaram. A vida não foi gentil com Isabela depois do divórcio. Sem a casa, sem dinheiro, sem recursos, ela precisou recomeçar do zero. Mas ela não era o tipo de mulher que se deixava vencer tão facilmente. Foi assim que nasceu o Doce Refúgio, sua pequena confeitaria. Pequena, simples, mas dela. Cada bolo de fubá, cada torta de limão, cada cafezinho servido ali representava mais do que um produto. Era um pedaço da sua luta. Mas o destino, cruel como sempre, não estava pronto para deixá-la em paz. Naquela manhã, enquanto limpava o balcão, ouviu o sininho da porta tocar. Bem-vindo ao Doce Refúgio. No que posso, Aju, ela congelou. Ali, parado diante dela, segurando um guarda-chuva ainda molhado da chuva lá fora, estava ele. Ricardo Almeida. O homem que arruinara sua vida. Ele pareceu surpreso ao vê-la ali. Isabela,
O nome dela em sua boca soou como um insulto. Seu sangue ferveu. O que você está fazendo aqui? Sua voz saiu afiada como uma faca. Ricardo hesitou por um instante antes de apontar para a vitrine. Eu vi essa confeitaria outro dia. Parecia acolhedora. Resolvi entrar. Isabela cruzou os braços, a incredulidade estampada no rosto. Você destruiu minha vida defendendo aquele crápula de ex-marido e agora quer comer os meus doces? Ricardo soltou um suspiro, passando a mão pelos cabelos escuros. Isabela, eu não... Saia. Por favor, só escu. Eu disse saia. O silêncio pairou entre os dois por um instante. Ricardo olhou para ela como se procurasse algo em seu rosto. Isabela não desviou o olhar. Não fraquejou. Ele assentiu lentamente e deu um passo para trás. Certo. E saiu, deixando apenas o som do sino da porta balançando no ar. O peito de Isabela subia e descia com a respiração descompassada. Mas o que ela não sabia era que aquele encontro não seria o último. Longe disso, porque o destino, cruel e irônico, ainda tinha muitos planos para ela e Ricardo Almeida. Isabela ainda sentia o coração martelando contra o peito enquanto olhava para a porta onde Ricardo havia acabado de sair. O cheiro doce de baunilha e canela, que sempre trazia conforto, agora parecia enjoativo. Ela queria acreditar que aquele encontro havia sido apenas uma coincidência, um erro. Mas algo dentro dela dizia que não, e estava certa. No dia seguinte, Isabela tentava se concentrar no trabalho. Havia encomendado um novo lote de ingredientes e precisava preparar um pedido grande para uma festa de aniversário. Mas sua mente estava longe dali. Ela pegou a espátula com força, espalhando a cobertura no bolo com movimentos rápidos e ríspidos. A cobertura não tem culpa, sabe? A voz de Patrícia fez Isabela soltar um suspiro longo. Eu só não consigo parar de pensar. Por que ele entrou aqui? Patrícia deu de ombros. Talvez ele só queria um café. Isabela riu sem humor. Acha mesmo que um homem como Ricardo Almeida entra em uma confeitaria pequena como essa por acaso? Bom, se foi intencional, isso significa que ele pode estar pensando em você. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pensar nela? Não. Impossível. Ele era um advogado implacável, frio, um homem que havia jogado seu nome no chão sem hesitar. Mas então, por que a olhava daquele jeito quando entrou? Antes que pudesse processar melhor seus próprios pensamentos, o sininho da porta tocou novamente. Isabela ergueu os olhos e sentiu o corpo travar. Ricardo Almeida estava ali. Outra vez. A respiração dela ficou presa na garganta. Mas dessa vez, algo estava diferente. Ele não vestia aquele terno impecável que a fazia lembrar do tribunal. Usava jeans escuros e uma camisa social com as mangas dobradas, parecendo mais humano. Ele hesitou antes de falar. Posso falar com você? Patrícia olhou para Isabela com um olhar de alerta. Não temos nada para conversar. A voz de Isabela saiu firme, mas o coração dela estava disparado. Ricardo passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. Eu sei que sou a última pessoa que você quer ver, mas preciso de 5 minutos. Só 5. Isabela cruzou os braços, estreitando os olhos. 5 minutos para quê? Para me lembrar do que aconteceu naquele tribunal? Para me dizer que foi apenas trabalho? Não. A voz dele saiu grave, carregada de algo que Isabela não conseguiu identificar. Só quero explicar. Ela poderia tê-lo mandado embora de novo. Poderia ter se virado e ignorado. Mas algo na expressão dele a fez hesitar. Patrícia tocou o ombro dela de leve. Se quiser, eu fico por perto. Isabela inspirou fundo. 5 minutos. E depois você sai. Ricardo assentiu. Patrícia os deixou sozinhos. Ricardo olhou ao redor da confeitaria. Está bonito aqui. Tem sua personalidade. Isabela não respondeu. Apenas cruzou os braços e esperou.
Ele soltou um suspiro antes de falar. Eu nunca quis que as coisas acontecessem daquela forma, Isabela. Ela riu, mas sem humor. Claro que não. Você só fez seu trabalho. Sim, fiz. Mas isso não significa que eu gostei do que fiz. Ela estreitou os olhos. Quer que eu acredite que um advogado como você se sente culpado depois de tudo que aconteceu? Ricardo passou a mão pelo rosto. Você não entende? Isabela sentiu a raiva borbulhar. Então me faça entender. Ele hesitou. E foi naquele momento que Isabela percebeu. Ricardo estava escondendo algo, o jeito que evitava seu olhar, a maneira como sua mandíbula ficava tensa a cada palavra. Havia um segredo ali. Isabela, Antes que ele pudesse terminar a frase, o sininho da porta tocou novamente. Isabela olhou para a entrada e seu sangue gelou. Era ele, Gustavo Menezes, o homem que destruiu sua vida. Ele estava ali de pé, com um sorriso satisfeito no rosto. Bem. Que coincidência. Os dois juntos de novo. Ricardo fechou a expressão instantaneamente, erguendo o queixo. O que você quer, Gustavo? O ex-marido de Isabela ignorou Ricardo e caminhou até o balcão. Estou só apreciando a ironia. Eu tirei tudo de você, Isabela. E agora olha só. Você aqui, com um homem que ajudou a acabar com sua vida. Isabela sentiu as unhas cravarem na palma da mão. Saia. Mas eu só cheguei. Gustavo sorriu, apoiando-se no balcão. E ouvi dizer que sua confeitaria não está indo tão bem. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. A ameaça pairou no ar como um veneno. Isabela sentiu o coração acelerar. Você não faria isso. Gustavo se inclinou, sorrindo. E quem vai me impedir? Você ou ele? Ele olhou para Ricardo com um desprezo evidente. Ah, Ricardo, você realmente caiu tão baixo a ponto de vir aqui, depois de tudo que fez? Ricardo fechou as mãos em punho, mas não disse nada. Isabela olhou de um para o outro. Havia algo ali, algo que ela não sabia. Do que ele está falando? A voz dela saiu baixa, mas firme. Ricardo desviou o olhar. Gustavo riu. Ele não contou? O coração de Isabela apertou. Vai contar o quê? Ricardo continuou em silêncio. Gustavo apenas sorriu. Ah, querida, você nem imagina. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Havia algo que Ricardo escondia, e Gustavo sabia exatamente o que era. O que aconteceu de verdade naquele tribunal. O que Ricardo fez que Isabela ainda não sabia. A confeitaria estava em risco. Isabela sentiu o peito apertar. E pela primeira vez percebeu que talvez sua dor ainda não tivesse acabado. Na verdade, ela estava apenas começando. O silêncio que tomou conta da confeitaria era sufocante. Isabela sentia o peso das palavras de Gustavo ecoando dentro dela, se espalhando como veneno por suas veias. Ele não contou? Ela olhava para Ricardo, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa. Mas ele continuava em silêncio, o maxilar travado, os olhos escuros carregando um peso que ela não conseguia decifrar. Se ele não tinha nada a esconder, por que não falava? Gustavo riu baixo, se deliciando com o desconforto no ar. Isabela, você sempre foi tão ingênua, sempre confiando nas pessoas erradas. Primeiro em mim, agora nele. Ela sentiu o sangue ferver. O que você quer, Gustavo? Ele ergueu as mãos, fingindo inocência. Eu? Nada. Só estou observando. Você deveria me agradecer, sabia? Se não fosse por mim, esse seu doce refúgio nem existiria. Gustavo inclinou a cabeça para o lado, sorrindo como se achasse graça no sofrimento dela. E mesmo assim, aqui está você, seguindo em frente, reconstruindo tudo. Isso me faz pensar, talvez você nunca tenha precisado de mim para nada. Isabela sentiu uma onda de raiva subir pelo corpo. Agora você percebe? O sorriso de Gustavo desapareceu por um instante. Algo em sua expressão mudou. Era sutil, mas Isabela percebeu.
Ele odiava vê-la de pé. Talvez ele esperasse que ela nunca se recuperasse, que ficasse arruinada para sempre. Mas ali estava ela, reconstruindo sua vida sem precisar dele. E isso o irritava. Ele não queria que ela se reerguesse. Ele queria que ela continuasse no chão. Você não deveria estar tão confiante assim, ele disse, seu tom ficando mais sombrio, porque tudo que você reconstruiu pode desmoronar em questão de segundos. Isabela sentiu um arrepio. Isso é uma ameaça? Gustavo sorriu de novo. É um aviso. Ricardo, que permaneceu em silêncio até então, deu um passo à frente. Acho que você já falou o suficiente, Gustavo. O ex-marido de Isabela olhou para ele e soltou um riso baixo. O advogado perfeito. Sempre protegendo os clientes, não é? Ou talvez tenha desenvolvido uma certa simpatia por essa causa em particular? Isabela olhou para Ricardo. O que ele quer dizer com isso? Ricardo não respondeu de imediato. Seu olhar estava fixo em Gustavo, como se estivesse travando uma batalha silenciosa com ele. E então, Gustavo deu seu golpe final. Você quer contar a ela ou devo contar eu mesmo? Isabela sentiu o coração disparar. Ela olhou para Ricardo, esperando que ele negasse. Que dissesse que Gustavo estava jogando sujo, que aquilo era uma mentira. Mas Ricardo ficou em silêncio. E naquele momento, Isabela soube. Ele estava escondendo algo. Ricardo! Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo forças para falar. Podemos conversar em particular? Gustavo riu. Ah, claro. O advogado precisa preparar seu discurso. Isabela respirou fundo e virou para Gustavo. Saia. Agora. Gustavo ergueu as mãos, fingindo inocência. Eu já ia. Ele começou a caminhar até a porta, mas antes de sair, olhou para Isabela uma última vez. Pense bem em quem você confia, querida. Você já errou uma vez. E então ele se foi. O sino da porta tocou e um silêncio pesado se instalou na confeitaria. Isabela se virou para Ricardo. Agora você vai me dizer o que está acontecendo? Ele passou a mão pelos cabelos, claramente lutando consigo mesmo. Não queria que você descobrisse assim. Descobrisse o quê? A paciência dela estava se esgotando. Ricardo respirou fundo. Gustavo me procurou novamente por esses dias. Isabela sentiu um arrepio. O quê? Ele veio até mim com um pedido. Isabela sentiu o coração acelerar. Que tipo de pedido? Ricardo hesitou. Ele queria que eu destruísse sua reputação. O ar saiu dos pulmões de Isabela como se tivesse levado um soco. O quê? Ricardo olhou nos olhos dela. Gustavo não quer só ganhar o divórcio. Ele quer te aniquilar. Quer que você fique sem dignidade, sem credibilidade, sem nada. Ele tem inveja de você, da sua paz e de tudo que você conquista. Isabela sentiu as mãos tremerem. E você aceitou a proposta dele mais uma vez? Vai se juntar a ele para querer me destruir novamente? É por isso que você está aqui? Os olhos de Ricardo brilharam com algo que parecia dor. Não, eu recusei. Isabela piscou, confusa. Mas você foi o advogado dele. Você destruiu meu caso. Eu perdi tudo naquela separação por sua culpa. Ricardo passou a mão pelo rosto. Eu fiz meu trabalho, Isabela. Eu defendi meu cliente dentro dos limites éticos. Mas eu me recusei a jogar tão baixo quanto ele queria agora. Ela sentiu um nó se formar na garganta. E por que eu deveria acreditar em você? Ricardo segurou o olhar dela, intenso, carregado de algo que Isabela não sabia se queria entender. Porque eu nunca quis te machucar, e desde o dia que você saiu daquele tribunal, eu fiquei pensando em você, e em como eu ajudei a arruinar sua vida. Isabela sentiu um aperto no peito. Ela queria acreditar nele. Mas como confiar em alguém que foi responsável pelo pior momento de sua vida? Eu preciso de um tempo. Ricardo assentiu lentamente. Eu entendo. Ele deu um passo para trás.
Mas Isabela, tome cuidado. Gustavo não desistiu, e com isso ele saiu. Isabela ficou parada, olhando para a porta, sentindo um turbilhão de emoções dentro de si. Ricardo estava dizendo a verdade, e se estivesse, o que Gustavo planejava agora? O medo começou a crescer dentro dela. Porque uma coisa era certa, Gustavo ainda não tinha acabado com ela. A noite caiu sobre a cidade, mas Isabela não conseguia dormir. Ela estava deitada na cama, encarando o teto, enquanto o peso da conversa com Ricardo e o que tinha acontecido na confeitaria mais cedo ainda girava em sua mente. Gustavo queria destruir sua reputação. Ricardo recusou. Se isso era verdade, significava que, no fundo, Ricardo tinha um limite moral. Ele podia ter sido cruel no tribunal, mas se recusou a ir ainda mais longe. Porque isso a deixava ainda mais confusa. Ela se virou na cama, frustrada. Odiava admitir, mas parte dela queria acreditar em Ricardo. Queria acreditar que ele sentia culpa. Mas confiar em alguém que destruiu sua vida? Como fazer isso? O pior de tudo era que Gustavo ainda estava ali, nas sombras, planejando algo. E Isabela não podia se dar ao luxo de ser ingênua de novo. Não dessa vez. Na manhã seguinte, Isabela chegou cedo ao doce refúgio, tentando ocupar a mente com trabalho. Ela tinha ainda uma grande encomenda para entregar. O cheiro de café fresco e pão de queijo começou a encher o ambiente, trazendo uma falsa sensação de normalidade. Mas sua tranquilidade foi interrompida pelo toque da campainha da porta. Ela olhou para cima e seu coração deu um salto. Ricardo estava ali. Dessa vez, novamente, ele não usava o terno impecável. Estava com uma jaqueta de couro e uma camisa azul marinho, e os cabelos estavam um pouco mais bagunçados do que de costume. Ele parecia diferente, mais acessível. Isabela respirou fundo. Se veio tomar café, espero que saiba que ainda não confio em você e eu tenho muita coisa para fazer. Vocês estão tirando a minha paz. Ricardo sorriu de lado. Justo. Ele caminhou até o balcão e puxou a carteira. Me vê um café. Preto. Isabela Sem ergueu açúcar. uma sobrancelha, pegando uma xícara. Você não parece o tipo de pessoa que toma café amargo. E você não parece o tipo de pessoa que se deixa intimidar. Ela parou por um segundo encarando-o. Porque não sou. Ricardo a observou, como se estivesse estudando cada expressão dela. Então me diz, por que Gustavo te incomoda tanto? Isabela travou. O quê? Eu sei que ele te assusta, mas não é só isso, não é? Ela apertou os lábios, desviando o olhar. Você não sabe nada sobre o que passei com ele. Ricardo pousou os cotovelos no balcão, inclinando-se um pouco para a frente. Então me conta. Ela sentiu um nó na garganta. Ele estava pedindo para ela se abrir? Depois de tudo? Você realmente acha que eu vou desabafar com o homem que ajudou Gustavo a me destruir? Ricardo ficou sério. Eu não ajudei Gustavo. Eu fiz meu trabalho. Mas se eu pudesse voltar no tempo, faria diferente. As palavras dele ficaram no ar, pesadas. Ela queria acreditar, queria mesmo. Mas confiança não se construía da noite para o dia. Isabela soltou um suspiro e empurrou a xícara de café para ele. Isso vai custar R$ 5. Ricardo riu baixinho, pegando o café. Pelo menos ainda me atende. Isabela cruzou os braços. Não significa que eu goste de você, mas significa que posso continuar tentando. Ela revirou os olhos, mas por dentro sentiu algo diferente. Talvez, pela primeira vez, estivesse vendo Ricardo de outra forma. As semanas passaram e Isabela não conseguia ignorar um fato. Ricardo estava sempre por perto. No começo, ela pensou que era coincidência. Depois, percebeu que era intencional. Ele aparecia para comprar café, puxava a conversa, tentava ajudá-la quando via que ela estava sobrecarregada no doce refúgio.
E apesar de todas as barreiras que ela havia levantado, Isabela começou a perceber algo preocupante. Ela gostava da presença dele. Ela se sentia segura com ele, talvez porque sabia que ele era um bom advogado e conhecia a índole do ex-marido. A raiva ainda existia, a mágoa ainda era real, mas havia algo mais ali, algo que ela não queria admitir. Certa noite, depois de fechar a confeitaria, Isabela decidiu caminhar um pouco até o Parque Ibirapuera. Precisava de ar, precisava organizar os pensamentos. Ela sabia que Gustavo podia estar aprontando algo, e isso a deixava insegura. Mas, no meio do caminho, sentiu um arrepio. Uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Ela apertou o passo. O vento frio soprava contra seu rosto e os postes da rua lançavam sombras distorcidas no asfalto. Foi quando ouviu passos. Ela parou, o coração disparado. Olhou para trás. Gustavo. Isabela sentiu o estômago revirar. Ele estava ali, parado na calçada oposta, observando-a. O sorriso no rosto dele era quase casual, mas os olhos diziam outra coisa. Está tarde para andar sozinha, Isabela. Ela sentiu a raiva subir, tentando ignorar o medo. O que você quer? Gustavo deu um passo à frente. Só queria ver como você estava. Parece que sua vida está indo bem. O doce refúgio, seus novos amigos. O jeito que ele disse novos amigos fez um arrepio percorrer sua espinha. Ele estava falando de Ricardo. Não é da sua conta, Gustavo riu. Ah, mas é. Porque você acha que está vencendo esse jogo, mas eu sempre tive as cartas certas. Você acha que se divorciou, me deixou e vai ser feliz? Isabela sentiu o pânico crescer. O que isso significa? Gustavo inclinou a cabeça. Você vai descobrir em breve. E com isso, ele virou as costas e desapareceu na noite. Isabela ficou ali por um instante e depois foi para casa, com o coração acelerado e um pressentimento terrível. O que ele queria dizer com aquilo? O que Gustavo estava planejando agora? E pior, será que Ricardo tinha razão o tempo todo? O silêncio no apartamento de Isabela era quase ensurdecedor. Ela segurava o celular nas mãos, o polegar pairando sobre o nome de Ricardo na tela. Por que estava hesitando? Porque se ligasse para ele, significava que estava confiando nele. Significava que estava disposta a acreditar que Ricardo não era mais o homem do tribunal. E, de alguma forma, essa ideia não a assustava tanto quanto deveria. Ela não queria enfrentar isso sozinha. Respirando fundo, apertou o botão de chamada. O telefone chamou 3 vezes antes de Ricardo atender. Isabela? A voz dele era firme, mas carregava um tom de preocupação. Ela fechou os olhos por um segundo, reunindo coragem. Eu preciso falar com você. Houve um instante de silêncio antes de Ricardo responder. Onde você está? Em casa. Posso ir até aí? Isabela hesitou, mas no fundo já sabia a resposta. Sim, alguns minutos depois, Ricardo estava parado na porta do apartamento de Isabela. Ela abriu e deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. Patrícia, que estava sentada no sofá, ergueu as sobrancelhas ao vê-lo ali tão rápido. Isabela, o que foi que aconteceu? Ele apareceu de novo, não foi? Isabela assentiu, sentando-se no sofá. Ricardo ficou mais sério. Me conte o que ele fez? Como que aconteceu? Isabela contou tudo. O jeito que Gustavo apareceu do nada, as palavras dele, o tom ameaçador, a insinuação de que ainda tinha as cartas certas. Ricardo escutou cada detalhe em silêncio, os punhos cerrados. Quando ela terminou, ele passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Isso não pode continuar. Isabela olhou para ele. O que eu faço? Você precisa denunciar, pedir uma medida protetiva. Gustavo não pode mais se aproximar de você. Isabela hesitou. Você acha que isso realmente vai pará-lo? Ricardo segurou o olhar dela. Se ele quebrar a ordem de restrição,
pode ser preso. Isso manda um recado claro de que ele não pode mais te ameaçar. Ela sentiu um peso sair dos ombros. Você pode me ajudar com isso? Ricardo assentiu, sem hesitação. Eu vou providenciar tudo. Isabela soltou um suspiro longo, como se estivesse segurando a respiração esse tempo todo. Pela primeira vez, sentia que tinha alguém do seu lado. Patrícia sorriu de leve. Bom, se o advogado diz que pode ajudar, eu acho que você pode confiar nele. Ela olhou para o relógio e se levantou. Eu tenho que ir, mas qualquer coisa, me chama, tá? Isabela assentiu. E Patrícia lançou um último olhar para Ricardo antes de sair. Agora estavam sozinhos. Por algum motivo, Isabela sentiu o coração acelerar. Ricardo apoiou os cotovelos nos joelhos e passou a mão pelo rosto. Sabe, eu já lidei com muitas pessoas como Gustavo. Homens poderosos que acham que podem controlar tudo. Mas no fim, todos caem. Isabela observou o tom sério dele. Parece que você fala por experiência própria. Ele soltou um riso baixo. Eu venho de um lugar onde ninguém tem poder. Cresci em um bairro simples de São Paulo, onde as pessoas lutavam para sobreviver. Isabela não esperava aquela resposta. Ricardo continuou. Minha mãe trabalhava em 3 empregos. Meu pai nos deixou quando eu era pequeno. Eu aprendi desde cedo que, se eu quisesse sair de lá, teria que lutar com tudo que eu tinha. Os olhos de Isabela suavizaram. Então foi por isso que você virou advogado? Ele assentiu. No começo, eu só queria poder e dinheiro. Queria ser um dos melhores. Trabalhei dia e noite. Aceitei qualquer caso que me trouxesse prestígio. Isabela ficou em silêncio. Ela conseguia enxergar a ambição que Ricardo tinha no passado. A mesma ambição que a destruiu no tribunal. Ele respirou fundo antes de continuar. Mas naquele dia, no tribunal, quando vi você perder tudo, algo mudou em mim. Isabela sentiu um arrepio. O que mudou? Ricardo encontrou seu olhar. Percebi que, pela primeira vez, eu estava do lado errado. A confissão ficou suspensa no ar. Isabela não esperava aquilo. Ele abaixou a cabeça por um instante antes de falar novamente. Desde aquele dia, eu decidi que não pegaria mais casos que prejudicassem pessoas que não merecem. Fiz questão de reconstruir minha carreira, de escolher melhor meus clientes. Ele olhou para Isabela com uma expressão sincera. Foi por isso que eu quis me aproximar, porque precisava me desculpar, ainda mais depois que Gustavo me procurou novamente. Eu sabia que ele ia querer aprontar alguma coisa com você e eu não podia deixar. Ela ficou sem palavras por um momento. Havia verdade nos olhos dele. Ela sabia que ele estava dizendo a verdade. E naquele instante, algo dentro dela mudou. O silêncio se estendeu entre os dois, mas não era desconfortável. Era carregado de algo novo, algo que Isabela não sabia nomear. Ricardo desviou o olhar por um segundo, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas estivesse tentando se segurar. Ela sentiu. O jeito que ele a olhava, como se estivesse completamente fascinado. E de alguma forma, Isabela sentiu o mesmo. Uma faísca. Uma conexão que nunca pensou que poderia existir entre os dois. Ricardo limpou a garganta. Eu devia ir. Isabela assentiu, mas não se moveu. Ele ficou em pé, mas hesitou. Se precisar de qualquer coisa, me liga. Ela não sabia por quê, mas sorriu. Obrigada, Ricardo. Ele assentiu, deu um último olhar para ela e saiu. Isabela ficou ali, sentindo o coração acelerar. Ela sabia que Ricardo estava interessado nela, mas apesar de confiar nele agora, ainda havia medo. Medo de Gustavo. Medo do que ele era capaz. Acima de tudo, medo de se machucar de novo. Ela suspirou, tentando afastar aqueles pensamentos. Mas uma coisa era certa. Ricardo Almeida já não era mais o inimigo. E isso mudava tudo. Os dias que se seguiram foram inesperadamente calmos.
Isabela ainda estava tensa, esperando a próxima jogada de Gustavo, mas com a medida protetiva, o que veio foi um alívio inesperado. Ele sumiu. Patrícia foi quem lhe trouxe a notícia. Parece que ele teve que viajar. Problemas de família. Ela deu de ombros, tomando um gole de café. Os pais dele moram no interior de Minas e acho que alguém ficou doente. Ele não está nem na cidade agora. Isabela piscou surpresa. Sério? Patrícia assentiu, dando um meio sorriso. Sim. E sabe o que isso significa, né? Que você pode finalmente respirar um pouco. Isabela deixou escapar um suspiro de alívio. Depois de tanto tempo lidando com as ameaças e os olhares maliciosos de Gustavo, parecia que ela tinha uma chance de se reerguer em paz. E agora, havia outra pessoa que a fazia sentir esperança. Ricardo. Desde a noite que conversaram em seu apartamento, Ricardo passou a frequentar o doce refúgio todos os dias. No começo, ele aparecia apenas para pegar um café rápido ou trocar algumas palavras enquanto Isabela trabalhava. Mas conforme os dias foram passando, a presença dele se tornou mais constante e mais importante. Isabela se pegava esperando pela entrada dele todos os dias, sentindo uma onda de calor quando ele sorria de leve, sempre com aquele olhar de quem parecia enxergá-la de verdade. Ele ajudava sempre que podia, fosse carregando caixas de ingredientes, ajustando o toldo da entrada da loja ou até mesmo ajudando a servir os clientes quando o movimento aumentava. Cada pequeno gesto só reforçava o que ela já começava a admitir para si mesma. Ricardo não era mais o homem que a destruiu no tribunal. Ele era alguém diferente agora, e ela gostava desse homem que ele havia se tornado. Certa tarde, quando o movimento estava mais calmo, Ricardo estava encostado no balcão, observando Isabela enquanto ela terminava de decorar um bolo de brigadeiro. Ele parecia relaxado, quase confortável demais para alguém que meses antes era considerado o maior inimigo dela. Sabe, isso está ficando perigoso para mim, ele comentou com um sorriso. Isabela ergueu uma sobrancelha. Ah, é? E por quê? Porque acho que já provei todos os seus doces. Ele olhou para os doces na vitrine, fingindo preocupação. Em breve, não vou mais conseguir passar pela porta de tanto comer. Ela riu e o som de sua risada encheu o ambiente leve e livre. Você vai ter que começar a malhar então. Ricardo deu um sorriso de canto, os olhos brilhando. Talvez você possa ser minha personal trainer. Isabela balançou a cabeça divertida. Ah, sim, claro. Além de confeiteira, agora sou personal trainer também. Os dois riram, e por um momento Isabela percebeu o quão natural era estar perto dele. Quão fácil era se abrir, se sentir à vontade. Como se todas as barreiras que existiam entre eles estivessem pouco a pouco desaparecendo. Mas havia algo mais no olhar dele hoje, algo que parecia não querer ser mais contido. Ricardo se inclinou um pouco mais para o balcão, os olhos fixos nos dela. Sabe, Isabela, eu não venho aqui só pelo café. O sorriso dela vacilou um pouco e o ar pareceu ficar mais pesado entre eles. Por que você vem, então? Perguntou, a voz um pouco mais baixa, um pouco mais cautelosa. Ele não desviou o olhar, não se afastou. Porque eu gosto de você. As palavras dele foram diretas, sem rodeios, e atingiram Isabela como uma onda de calor. O coração dela deu um salto e ela sentiu as bochechas ficarem vermelhas. Ricardo, eu sei que demorei para perceber. Ele continuou, interrompendo-a suavemente. Mas desde que te conheci de verdade, não consigo parar de pensar em como você é forte, em como você reconstruiu sua vida quando tudo parecia perdido. Isabela ficou sem palavras. Era isso que ele via nela? Ricardo se endireitou um pouco, quase como se estivesse se preparando para receber uma resposta negativa. Eu entendo se você não sentir o mesmo. Sei que o que fiz no tribunal não tem perdão. Não.
Isabela balançou a cabeça, as palavras saindo antes que ela pudesse pensar. Não é Então, isso? O que é? Ele se aproximou um pouco mais, a voz suave. Ela fechou os olhos por um instante, tentando encontrar as palavras certas. É que... Ela respirou fundo. Tenho medo, Ricardo. Medo de tudo isso, medo de me machucar de novo. Ele assentiu, a compreensão no olhar. Eu não vou te machucar, Isabela. Havia tanta sinceridade na voz dele, tanto sentimento, que Isabela quase acreditou. Quase. Mas os traumas do passado ainda estavam ali. Eu sei que você não quer, Ricardo, mas eu preciso de tempo. Ele deu um passo atrás, respeitando o espaço dela, mas havia um leve brilho de esperança nos olhos dele. Tudo bem, eu espero. Isabela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Talvez ela não estivesse pronta para dar um salto ainda, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que poderia dar um passo à frente. O tempo foi passando e a presença de Ricardo se tornou cada vez mais parte da rotina de Isabela. Ele aparecia no doce refúgio todos os dias, sempre com um sorriso, sempre disposto a ajudar. E a cada dia que passava, Isabela percebia que suas conversas iam ficando mais longas, mais íntimas. Uma tarde, enquanto terminavam de organizar a loja, Ricardo apareceu com uma ideia inusitada. Você precisa de um dia de folga, ele disse, como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo. Isabela deu um sorriso irônico. Folga? Não sei o que é isso desde que abri esse lugar. Exatamente por isso. Ele cruzou os braços, parecendo determinado. Amanhã vou fechar a confeitaria mais cedo e nós vamos sair para fazer alguma coisa diferente. Ela arregalou os olhos, surpresa. Fechar mais cedo? Você tem ideia de quantos clientes a gente perderia? Ricardo riu. Alguns cafés e bolos a menos não vão te levar à falência, Isabela. Confia em mim. E de alguma forma, ela confiou. No dia seguinte, quando o sol estava se pondo, eles fecharam o doce refúgio mais cedo e foram até um parque próximo. Ricardo trouxe uma cesta de piquenique improvisada, com pão de queijo e guaraná, e os dois passaram a noite conversando, rindo, e pela primeira vez em muito tempo, Isabela se sentiu livre. Livre de Gustavo, livre do passado, livre do medo que sempre a acompanhou. Ricardo contava histórias de sua infância, de como era difícil para ele crescer sem um pai e ver a mãe lutar para colocá-lo na escola. Isabela ouvia, absorvendo cada detalhe, sentindo que finalmente estava conhecendo a pessoa por trás do advogado. E enquanto as estrelas começavam a brilhar acima deles, ela se deu conta de algo que a surpreendeu. Ela queria que Ricardo estivesse ao lado dela. Naquela noite, quando ele a acompanhou de volta para casa, Isabela sentiu algo dentro de si mudar. Algo que a empurrava a acreditar, a se abrir para novas possibilidades. Ricardo parou na frente do prédio dela, hesitando. Isabela, eu não quero te pressionar, mas... Ricardo. Ele se calou e ela deu um passo à frente, olhando para ele com uma intensidade que nem ela mesma sabia que tinha. Ela o beijou. Foi um beijo cheio de todas as emoções reprimidas, de todo o medo e esperança. E a cada segundo, Isabela sentia as barreiras entre eles finalmente caírem. Quando se afastaram, Ricardo estava sorrindo, um sorriso largo, genuíno, como se fosse o homem mais sortudo do mundo. Esse é o melhor café que já tomei na vida, ele sussurrou, fazendo Isabela rir. E pela primeira vez, ela não se sentiu sozinha. Ricardo Almeida não era o homem do tribunal. Ele era o homem que ajudaria a curar as cicatrizes que ficaram. Os dias que se seguiram foram diferentes para Isabela. Ela sentia a mudança no ar, em cada pequeno detalhe. O café parecia mais quente, as manhãs mais leves. E tudo isso tinha um motivo. Ricardo, ele estava lá. Todos os dias, do lado dela, com um sorriso discreto e um olhar que falava mais do que qualquer palavra. Desde o beijo, algo entre eles mudou. Eles não rotularam nada,
Não tiveram conversas profundas sobre o que eram, mas havia uma certeza silenciosa, um entendimento entre os dois. E Isabela percebeu que depois de tanto tempo vivendo no medo, pela primeira vez, se sentia segura. Uma tarde, enquanto ela organizava os pedidos no doce refúgio, Ricardo entrou como sempre. Mas dessa vez, ele trazia algo na mão. Um envelope. Isabela olhou para ele curiosa. "O que é isso?" Ricardo colocou o envelope no balcão, olhando para ela com aquele brilho intenso nos olhos. "A resposta que você esperava." Ela pegou o envelope e o abriu com as mãos ligeiramente trêmulas. Dentro havia um documento oficial, uma medida protetiva. A ordem de restrição contra Gustavo havia sido aprovada. Isabela sentiu o ar sair dos pulmões. "Isso significa que, se ele voltar a te procurar, pode ser preso." Ricardo respondeu com um tom firme. Isabela piscou algumas vezes, sentindo uma onda de alívio tomar conta dela. "Eu nem sei o que dizer." Ricardo deu um sorriso de canto. "Diga que agora pode seguir sua vida sem olhar para trás." Ela riu, um riso leve, quase surpreso, porque pela primeira vez essa ideia parecia real. Aquela noite foi diferente. Isabela fechou o doce refúgio mais cedo e convidou Ricardo para jantar no apartamento dela. Foi algo simples. Uma massa que ela fez rapidamente, um vinho que ele trouxe, um ambiente que parecia mais íntimo do que qualquer restaurante caro. E no meio da conversa, Ricardo olhou para ela de um jeito diferente. "Você percebe o quanto mudou?" Isabela piscou surpresa. "Como assim? A primeira vez que te vi, você estava quebrada. Mas agora você é a mulher mais forte que eu já conheci." E Isabela sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Ela nunca imaginou que um dia ouviria isso dele, e mais do que isso, ela acreditou. Horas depois, quando ele se despediu na porta do apartamento, Ricardo hesitou antes de ir. "Isabela..." Ela ergueu o olhar, o coração acelerando. Ele passou a mão pelos cabelos, como se estivesse reunindo coragem. "Eu quero ficar ao seu lado. Quero construir algo com você. Mas só se você estiver pronta." Ela engoliu em seco. As palavras dele eram exatamente o que ela precisava ouvir, sem pressão, sem cobranças. Apenas ele, ali, esperando por ela. Isabela respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo. Ela deu um passo à frente e segurou a mão dele. "Eu estou pronta, Ricardo. Estou pronta para o nosso futuro, agora." O sorriso que se formou no rosto dele foi a coisa mais bonita que ela já viu. E naquele momento, Isabela soube. O passado não tinha mais poder sobre ela. Seu futuro começava ali. E pela primeira vez, ela estava exatamente onde deveria estar, nos braços de Ricardo Almeida, o homem que a ensinou a amar de novo. Fim. E aí, gostou da história? Se você assistiu até aqui e se emocionou com essa jornada de superação e amor, comenta a palavra bolo aqui nos comentários. Assim, eu vou saber que você acompanhou tudo até o final e adorou a história. E claro, vou deixar um coração para você. Agora, não sai do canal. O vídeo que está aparecendo na tela é tão emocionante quanto esse. Tenho certeza que você vai amar. Assiste lá e me conta o que achou.